Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos semeadores. Estamos de volta para a continuidade dos estudos da obra Maria de Nazaré, da autoria espiritual de Miramês, com psicografia do médium João Nunes Maia. Estudaremos hoje a 7ª parte do capítulo O Messias aproxima-se da Terra. Prosseguindo no seu relato, Miramês nos conta que, desde a vinda do Cristo até os dias presentes, divergem alguns sobre a natureza do corpo do Mestre. Se o Cristo tinha um corpo de carne ou se era um corpo celestial. E muitas dessas discussões foram travadas por tão simples assuntos, quando não era ainda tempo adequado para dele se tratar. Até mesmo muitos espíritas se dividem no campo dessas opiniões e possivelmente continuarão a se dividirem no tocante a esse controverso assunto. Respeitamos todas as teorias dos homens e espíritos, porque sabemos da sinceridade em querer levar o evangelho aos corações dos que sofrem. E prossegue o autor espiritual. Falamos de muitos assuntos que por vezes nos interessa falar. No entanto, o objetivo maior do grande mensageiro de Deus é a reforma do homem. É melhorar as condições dos espíritos no tocante aos seus pensamentos e suas atitudes. É fazer conhecido o verdadeiro amor, aquele que se subdivide em inúmeras virtudes para nos educar. Não é o crer ou o deixar de crer que atrasará um espírito ou que impedirá que ele atinja planos superiores. Haverá um dia em que todos aceitaremos a verdade sem nenhuma variante, encarando o sol sem temer as suas claridades. Na verdade, existem mundos grosseiros, onde os espíritos estão nas primeiras encarnações. Mundos primitivos, como era a Terra. Assim como há mundos venturosos, onde o corpo que serve aos espíritos é quase fluídico, onde a contextura da própria matéria chegou a um certo aprimoramento, capaz de fornecer à alma meios seguros para o seu total desempenho na arte do despertar de todas as suas qualidades espirituais. Certamente existem leis em todos os mundos de acordo com as suas evoluções, mas essas leis nunca se fecham. São as mesmas para todas as criaturas. Cada um respeita essas regras de acordo com a evolução própria já atingida. Podes notar, mesmo na Terra, certas leis respeitadas por uns, mas que para outros não têm valia. Como, por exemplo, os sinais de trânsito, esclarece-nos Miramês. Para determinadas autoridades, elas perdem valor. O sinal vermelho para um veículo presidencial não tem significação, uma vez que outros critérios passam a ocupar primeiro plano. Nesse caso, segurança do chefe da nação. E aqui, queridos irmãos, eu tomarei a liberdade de fazer uns comentários. Conforme Miramês nos falou aqui, também os homens, no seu livre-arbítrio, ele, às vezes, como, por exemplo, um carro de polícia, um carro de socorro, vamos colocar esses dois casos. Às vezes, os policiais, tendo essa capacidade, esse poder discricionário de ligar a sirene, ligar o rotolite, ele vai ter salvo-conduto para avançar os sinais vermelhos. E sempre em caso de necessidade, de emergência, claro. Mas acontece que às vezes, nós não podemos duvidar que esses policiais poderão fazer isso sem uma real necessidade, apenas porque não quer esperar o sinal vermelho. Ele usa aquele seu poder discricionário de ligar ao rotolite ou a sirene para avançar
mesmo sem necessidade, ou até mesmo o carro da ambulância de socorro, às vezes não estão em atendimento de socorro e poderão tomar aquela mesma atitude que os policiais, né? Apenas por não quererem esperar um pouco o sinal vermelho, mesmo sem necessidade, ligam a sirene para avançarem. Então, esse foi o meu à parte. Então, prosseguindo, Miramês irá nos dizer que a humanidade, por assim dizer, evolui por meios de trocas em todos os mundos. A sequência evolutiva das raças depende de enxertos provindos de fora, de maneira tão sutil que os próprios homens não desconfiam. A evolução do espírito requer corpos adequados para a sua ascensão. Almas altamente evoluídas sentirão, na sua formação congênita, enxertos admiráveis, concedidos pela própria natureza, não aceitos pelo homem comum. Cada raça-mãe, de vez em quando, recebe um enxerto de outros mundos para compensar o estímulo biológico e este compartilhar com o esquema divino do engrandecimento da alma. A matéria deve acompanhar o espírito na sua escalada evolutiva. De outra forma, ele não suportaria a vida nos liames da carne, que certamente evolui, mas não tanto quanto o espírito. Já em determinada faixa evolutiva, a ascensão dos seres espirituais, já acordados para a luz, tem maior rapidez, visto que a própria vida lança mão de todos os recursos para acompanhá-los, e dentre eles se encontra uma troca de valores de que estamos falando. Ocorre inversamente com um espírito de altas vibrações, como no caso de Jesus, ao ser internado num corpo físico de um ser humano comum. Este não suportaria as correntes vibratórias dessa alma e poderia até desintegrar-se no momento de ser concebido. Basta um pouco de raciocínio para isso percebermos. Certamente que isto não é derrogar as leis. Estas é que cedem às conveniências, mudando suas ações de acordo com a evolução da alma. Altos instrutores da humanidade já fizeram várias experiências neste sentido, enxertando raças humanas, como se fosse uma espécie híbrida, como no caso se faz com os animais e plantas na terra. Hoje pode-se dizer que não existiram equívocos nas teorias, se as podemos chamar de teorias, quanto ao corpo de Jesus, por sabermos, como os próprios homens, que matéria é acumulação de fluidos e que os fluidos são matéria dispersa. Fluidos e matéria se confundem na grande ciência da vida infinita. Não se deve perder tempo em discussões improdutivas sobre uma ciência que ainda escapa às deduções humanas. A verdade é relativa e se revela de acordo com a evolução dos homens e espíritos. O verdadeiro sentido que nos interessa mais na vida é a vinda de Jesus à Terra. É a sua imortal mensagem aos homens, a fim de lhes libertar da ignorância. Essa mensagem, na sua profundidade, significa amor. Os espíritos que discutiram a respeito do corpo de Jesus, muitos deles, já no mundo espiritual, sentiram o que perderam de tempo, ao quererem manifestar suas próprias ideias como verdades absolutas, e estão querendo retornar à Terra para trabalharem em silêncio. E, por vezes,
sem o currículo da ciência e do autodesenvolvimento intelectual. Barreiras difíceis que, em muitos casos, impedem a chegada do amor ao coração. Aproximando-se da conclusão dessa sétima parte, o Messias aproxima-se da terra. Miramês irá concluir dizendo: quantas páginas serão necessárias escrever, gastando-se um tempo enorme, a fim de se levar o leitor a certas conclusões. Isso quando se consegue levar. Entretanto, como descrever a vida da nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, sem descrever o seu nascimento, a sua formação e os seus poderes? Moramos numa galáxia onde pululam bilhões de astros e a vida esplende em todas as direções. Nesse universo, se assim podemos dizer, existe uma fraternidade cósmica na sua infinita extensão, de que participa o nosso Mestre, que fez nascer na Terra o Evangelho. Evangelho de amor, lembremos. Um punhado, senão uma síntese de leis universais que regulam e dirigem todos os mundos. Ponto final, fecha-se aspas. Por hoje, queridos irmãos, ficamos por aqui. Semana que vem, continuaremos a leitura do capítulo O Messias aproxima-se da Terra, em sua 8ª parte. Isto lá entre as páginas 311 a 316, ok? Despedindo-me, rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos.